Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, muito bom dia, minha gente, muita paz, saúde, alegria, prosperidade para você, vitória para você no dia de hoje. Graças a Deus por mais um amanhã especial. Essa semana também está sensacional a ministração. Quero aqui agradecer a vocês que estão enviando para a gente pelo WhatsApp o seu pedido de oração. Você que está dizendo, pastor, tá uma bênção os ensinamentos. Olha, um grande abraço. Não tem como aqui eu ficar falando alguns nomes, mas um abraço a todos vocês. E você sabe, você que tem enviado para a gente pelo nosso WhatsApp um pedido de oração, confirmando a sua audiência, contando algo bom, a gente lê, né, e a gente responde geralmente às pessoas que mandam o WhatsApp pra gente. No mínimo a gente agradece porque você está ouvindo a gente. Então um grande abraço a todos vocês que têm dado esse retorno aqui através do WhatsApp. Se você nos ouve pela primeira vez, anote esse número que eu vou divulgar aqui é exclusivo do Agindo Deus Quem Impedirá. Você pede oração, você conta como você está recebendo aí nossos ensinamentos para você, tá certo? Então anote aí, 99-615-5162, 99-615-5162, código de área 41. Se você está me ouvindo esta palavra aqui pelo nosso canal no YouTube, que você possa escrever embaixo aí, né, os seus comentários, é importante. Se quiser fazer algum comentário, fique à vontade, né? Compartilhar também esse áudio que a gente coloca, né? Tudo que a gente ministra aqui pela Sara Brasil de segunda a sexta-feira, o áudio a gente coloca no nosso canal no YouTube, no mesmo dia é colocado ali, então você não perde nada caso você não consiga ouvir de manhãzinha, tá certo? E a gente coloca também o podcast, né? Também é colocado, então você tem tudo. Nós estamos no Spotify, Agindo Deus Quem Impedirá no Spotify, então tá bem bacana. Inclusive um abração especial para você que já nos ouve aí o nosso podcast. Muito obrigado, que Deus te ilumine, Deus te proteja, você, nosso querido Brasil. E é claro, tenho tido notícia aqui de um irmão que nos assessora, que a gente tem uma audiência bacana também do podcast nos Estados Unidos. Então um abraço aos nossos irmãos aí, amigos e ouvintes internautas aí dos Estados Unidos. E é claro, a nossa grande audiência é no Brasil. Um abraço a todos do Brasil e especificamente Curitiba, nossa cidade, e aqui a nossa região metropolitana. E falando em região metropolitana, gente, lembrando o seguinte, tá quase chegando no domingão, né? Tá quase chegando, né? E então todos os domingos às 9h30 da manhã estamos nos reunindo num culto presencial aqui no centro de Curitiba, no Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Se você pode vir, venha adorar ao Senhor conosco no presencial, tá certo? E também lembrando o seguinte, quem está me acompanhando aqui, essa semana estamos falando sobre problemas que temos que encarar, enfrentar e tudo mais. Daqui a pouquinho a gente vai dar continuidade, inclusive, né? Inclusive, se você é aqui da região, se você for no presencial no domingo, precisando falar com o pastor Edson, pastora Eva ou algum membro ali da nossa equipe, nós estamos à disposição. Inclusive eu e a minha esposa, que é a pastora Eva, tá certo? Então tem alguns que estão indo lá, aí termina o nosso culto em torno de 11h10 da manhã, aos domingos, né? E sempre tem um grupo que vai lá, pergunta, conversa mais um pouco, pede mais uma oração. Então, de repente, você está ouvindo as ministrações dessa semana e aqui está pertinho da gente, de repente você precisa desabafar alguma coisa aí, então você pode nos procurar no presencial no domingo ali no Hotel Estação Express, tá bom? E por último aqui, gente, o nosso Instagram. Você tem Instagram aí? Segue Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram e lá você também será abençoado. E para concluir aqui, estamos se aproximando aí no dia 5, atenção, hein? Dia 5 de dezembro, às 3h da tarde, estaremos na cidade de Campo Largo, aqui na região metropolitana, pastores Edson e Eva e a nossa equipe, a Jornada da Fé. 3h da tarde, no centro da cidade, no Hotel Campo Largo, da Avenida Vereador Arlindo Chemin, 611. Entrada franca, vá com fé ou venha com fé e seja impactado
pelo poder de Deus. Será uma alegria total recebê-los em Campo Largo. E, aliás, um abração para todo o povo, a população aí de Campo Largo. Todas as vezes que nós fomos aí no hotel ministrar a palavra, sempre fomos bem recebidos, um povo muito querido, e essa é a primeira vez que estamos retornando agora com a reabertura e podendo colocar 100% aí da capacidade ali da sala do hotel, mas cabe você lá, pode ir com fé, com tranquilidade, e Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Lá na cidade de Campo Largo. Um abraço a todos, pessoal. Vamos então, gente querida, para a palavra. Então, dando prosseguimento, estamos então falando essa semana sobre problemas, né? Temos que prosseguir na vida e temos que continuar trabalhando, remando, batalhando, lutando, não podemos parar diante dos problemas. E hoje, uma dica bacana é você, diante de um problema ou de alguns problemas, né? Não deixar, preste atenção nessa dica aqui, não deixar o pavor, sabe essa palavrinha? O pavor dominar você. É muito importante, gente, diante de uma situação que você precisa resolver, além de você reconhecer, como eu disse ontem, as suas emoções, para vivenciar e vencer os problemas, você não pode deixar o pavor dominá-lo. Isso mesmo, o pavor, né? Então, o pavor. Por quê? Porque o medo, né? Se for olhar dentro da psicologia, por exemplo, né? O medo tem o seu lado positivo. Não estou falando aquele medo de pânico, de pavor, que é o que eu vou falar agora. Mas um medo, aquele medo que todo ser humano tem o seu lado positivo. Por quê? Porque nos torna mais atentos e mais prudentes. Você tem um pequeno medo dentro de uma normalidade, você tem mais cuidado, na verdade você busca ter mais prudência na sua caminhada, não é assim? Agora, o pavor, preste bem atenção, o pavor é um medo incontrolável, ou seja, irracional, é fóbico, né? E deve ser reconhecido e muitas vezes vai ter que ser tratado, há casos que tem que ser tratado terapeuticamente, né? A fim de você não ficar refém a esse problema aqui. Você está entendendo? Por isso que você está notando que a palavra dessa semana, nós estamos focando o quê? Buscar recursos em Deus, através da palavra de Deus, das orientações de Deus, através da oração e também através de pessoas confiáveis, que você possa buscar ajuda em pessoas confiáveis. Tá certo? Por quê? A questão do pavor. Porque se o pavor dominar a sua vida, emocionalmente, preste bem atenção, se o pavor dominar a sua vida, emocionalmente, você ficará desestabilizado. É isso mesmo. Não conseguirá ter uma visão ampla da situação, ou seja, manter o raciocínio lógico para encarar e resolver o problema. Em resumo, queridos, todo o seu potencial será neutralizado, levando-o a não agir ou reagir de maneira apropriada. Então é interessante isso aqui. Isso o pavor que eu estou falando, tá certo? Então o pavor não pode dominar a sua vida. Se isso acontecer, você fica, como diz o ditado, sem chão, né? Você lembra do que aconteceu com os discípulos de Jesus durante uma grande tempestade, né, que estava enfrentando ali diante no mar da Galileia? Eles foram tomados pelo pavor, exatamente, os discípulos foram tomados pelo pavor. E quando Jesus veio até eles andando, né, por sobre as águas, o que eles acharam? Que estava vendo o quê? Um fantasma. Pavor é isso, né? A pessoa que tem um pavor, ela começa a ver fantasma, começa a ver bicho onde não tem. Já viu aquele ditado? Ah, fulano está vendo bicho, não tem. Às vezes faz até o famoso ditado, né? O tempestade num copo d'água. Às vezes pode ser isso também, né? O pavor. Olha o que diz a Bíblia. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo.
Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha que lindo isso, né? Eu li Mateus 14, verso 22 e do 24 ao 27. Então, queridos, o estado de pavor afetou aqui a percepção dos discípulos de Jesus. Ou seja, o pânico pode até levar a pessoa a ver o que não está ocorrendo e a ouvir coisas que não estão sendo ditas. É interessante esse negócio aqui, pessoal. Pode produzir até alucinações, exatamente. E, consequentemente, a pessoa não consegue lutar e nem vencer as adversidades. Por quê? Porque a sua vida, fica totalmente paralisada. Ou seja, a tribulação não passa e a vitória não chega também. Olha que situação. Agora, o que neutraliza esse medo? O que neutraliza esse medo? Primeiro, a fé em Deus. A fé em Deus. Foi por isso que Jesus questionou a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14, 31. Então, amados e queridos, que está muito interessado nesse assunto, a fé é o que nos permite confiar na infalibilidade da palavra de Deus e em todas as suas promessas de proteção, de escape e também de vitória. Então é a fé, meus amados. É pela fé que conseguimos ver além do aqui e também do agora. Além da dor, do medo, da adversidade, vamos contemplar a ação poderosa, aleluia! A ação poderosa do nosso Senhor Jesus a nosso favor e vamos ver o milagre acontecendo. Se você fizer isso, ou seja, fé em Deus, olhe para Deus, confie em Deus. Por quê? Se você crer em Deus e na solução do problema, é o segundo passo para você enfrentar e ter bom êxito. Então, se você tem fé em Deus, agora você vai ter forças. Para quê? Para a segunda coisa. Porque você crê em Deus, você confia em Deus, você crê que Ele pode resolver. Então, crendo, fica mais fácil de solucionar o problema, de resolver o problema. Lembra no início, para você que está acompanhando essa série de mensagens desta semana, que eu disse lá no início, entre a diferença entre você enfrentar um problema sem Jesus e com Jesus, você enfrentar um problema sem fé em Deus e com fé em Deus, tem muita diferença, mas muita diferença. Então, se você deseja enfrentar a adversidade e sair vitorioso ou vitoriosa deste problema, precisa acreditar que Ele tem solução, ou seja, que Deus é a resposta. Agora, se não crer que a tribulação terá fim, sua derrota vai acontecer com certeza. Sinto muito a dizer, você tem que ter essa crença, essa confiança, essa certeza. Voltando aqui ao personagem Davi, Davi acreditava que Deus, se quisesse, poderia curar aquela criança gerada por ele e Batseba. Como podemos constatar isso? Porque ele buscou a Deus em oração e jejuou pela vida da criança. Está escrito em 2 Samuel 12,16. Ou seja, Davi tinha fé. E embora por uma série de razões Deus não tivesse curado a criança, Davi aceitou o plano de Deus e continuou crendo que ele o faria triunfar em meio a todas as outras consequências de seu pecado, porque o principal já havia acontecido. Ou seja, Deus, o Senhor Deus, já havia transpassado, perdoado o pecado de seu servo. Ele o restauraria e ajudaria a enfrentar as lutas, como sempre fizera. Então, meu amado e minha amada ouvinte, meu querido e minha querida, faça o mesmo. Creia que existe cura para esta sua enfermidade. Creia que tem libertação para você desse cativeiro, solução para o seu problema. Se você não acreditar que essa questão que o aflige pode ser resolvida, sairá fracassado. Essa é verdade, você tem que crer, acreditar. E se você me ouve, então já é um bom sinal, que nós vamos orar daqui a pouquinho. Você sabe, quem me acompanha aqui diariamente, após a palavra, aqui, esse momento de inspiração da palavra de Deus, nós oramos, crendo que Deus agirá. Tiago diz isso, que a oração de um justo
pode muito em seus efeitos. Exatamente, vamos orar. Com a minha fé aqui e a sua fé aí, vamos clamar a Deus. Juntos, faça a tua parte, vamos juntos. Como eu digo aquela frase, né? Juntos com Jesus, nós somos mais fortes. Provérbios 24, verso 10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Tá vendo, meu amigo? Tá tudo na Bíblia, hein? Se a situação estiver muito complicada, queridos ou queridas ouvintes, se a situação estiver muito complicada e você entregar os pontos, né, vamos usar esse termo, né? Suas forças serão poucas para lutar, né? E para tentar resolver o problema. Então, é o seguinte: quando pensar em desistir, reanime-se, lembrando que para Deus nada é impossível. Aleluia! Dê glória a Deus aí nesta manhã, porque para Deus nada é impossível. Está escrito em Mateus 19, 26. Já ouviu falar da Ana, a mulher de Eucana? Ela não desistiu da maternidade. Por quê? Porque ela cria no poder do Senhor para reverter aquela situação. Se você ler 1 Samuel capítulo 1 e 2, também fala que também uma outra pessoa, de uma rainha agora, a rainha Esther. Ela intercedeu pelo seu povo diante do rei Assuero, porque confiava na intervenção divina. Gente, isso é fundamental, nós confiarmos na intervenção divina, minha gente. Por isso temos que crer e orar com fé. Esther capítulo 4 fala sobre isso. E voltando ao rei, o próprio rei Davi, numa circunstância bastante delicada, ele enfrentou o gigante Golias, acreditando na vitória que o Senhor lhe proporcionaria. Está escrito em 1 Samuel capítulo 17. Então nós vemos na Bíblia, que é a palavra de Deus, temos vários, mas vários outros exemplos de pessoas que não se acomodaram diante das dificuldades, mas enxergaram além, viram possibilidades. Oh, aleluia! Veja, meu amado e minha amada. Veja, meu jovem, você que é jovem, que está me ouvindo agora. Você é tão jovem, seus 18 anos, seus 20 aninhos, 25, é tão jovem. Não desista dos seus sonhos, vá à luta. Deus proverá, conte com a gente. Se você é um jovem e de repente você precisa falar com a gente, entre em contato com a gente. Por que não? Sim. Se você é um jovem, está aqui em Curitiba, aqui próximo da gente aqui, vá no presencial com a gente. Esses dias, em um dos nossos cultos presenciais ali no hotel, no domingo, às 9h30 da manhã, tinha um jovem ali cuidando do som. E esse jovem estava ali auxiliando na mesa de som. E ele me procurou no final e disse: olha, pastor, o senhor pregou aqui de manhã, falou muito comigo. Falou muito comigo, foi impactante a palavra e eu recebi esta palavra. E justamente ele estava enfrentando um problema na família, com seu pai que não estava bem de saúde. Mas naquela palavra ali o impactou. Ele saiu dali transformado. E ele disse assim: olha, confesso ao pastor que eu nunca tinha recebido uma palavra como essa. Então ele saiu de lá renovado, restaurado. É o que muita gente está falando que está acontecendo nessas manhãs aqui, você que está nos ouvindo aqui pelo rádio. Ou mesmo, se você está ouvindo essa mensagem no nosso canal no YouTube ou no podcast, né? Então é isso aí, importante que você está ouvindo, para ser abençoado, para ser curado, para enxergar possibilidades. Então esses personagens da Bíblia, eles creram, eles colocaram Deus, né? Eles colocaram em Deus as suas esperanças de vitória. Isso é importante. Se você vê aqui outros personagens da Bíblia, por exemplo, José, filho de Jacó e Raquel, ele foi vendido como escravo, foi parar no Egito, porque seus irmãos tinham ciúmes e tinham inveja dele. Mas José era temente a Deus e obedecia a sua palavra. Assim, não se revoltou contra seus irmãos nem murmurou, blasfemando contra Deus. Ele não fez isso. José não deve ter entendido nada no momento, mas ele permaneceu crendo que Deus estava no controle e ia solucionar aquela situação. O que Deus fez? O que Deus fez na vida de José? Tudo o que José fazia, Deus prosperava. Então Potifar, seu senhor egípcio, colocou-o sobre todos os escravos na sua casa. José se tornou uma espécie de mordomo, de administrador, e desde que Potifar o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha,
Diz a Bíblia: o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Gênesis 39, verso 5. Meu amado e minha amada, você pensa que os problemas de José acabaram por aí? Claro que não. Depois disso, a mulher de Potifar tentou seduzir José. Diante da recusa deste, ela mentiu para o marido, afirmando que José tentara seduzi-la. Ela pregou uma mentira. Está escrito em Gênesis 39, do 6 ao 15. E Potifar acreditou na história da mulher dele, né? E mandou fazer o quê? Prendeu José. Apesar de mais uma vez estar sendo injustiçado, José continuou fiel ao Senhor Deus, crendo na sua providência. É isso. Quem sabe, amigo, amiga, você está se sentindo injustiçado. Injustiçado pela empresa, injustiçado pelo ministério, injustiçado por outras coisas mais, né? Mas se você está firmado na verdade em Cristo, Deus vai providenciar a vitória para você. Então José, na prisão, ele ficou responsável por todos os presos. E depois de interpretar os sonhos de 2 servos do faraó, José foi chamado ao palácio para interpretar agora um sonho do monarca. E acabou sendo nomeado governador do Egito. Está escrito em Gênesis 40 ao 41. Ou seja, José ganhou poder e autoridade para administrar a nação mais próspera da época. Amado e amada, que está atentamente me ouvindo, Deus tem um milagre para você. Não desista, creia. Deus proverá a sua vitória. Querido Deus e Pai, eu te agradeço mais uma vez por poder estar sendo aqui o profeta da manhã, sendo aqui o mensageiro de Deus, para levar fé e esperança e solução às pessoas à luz da Tua palavra. Ó poderoso Deus, eu declaro que eu estou na Tua total dependência e também na Tua total disposição. E creio que não é diferente para o nosso amado e amado ouvinte. Estão também precisando de um milagre, estão na Tua dependência. Deus, manifesta o Teu poder nesta manhã. Manifesta o Teu poder neste momento em que essa pessoa está ouvindo esta palavra, Pai. Dê forças, dê ânimo, renova as forças deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente, deste vovô, desta vovó, desta pessoa que está precisando de um renovo espiritual. Renova as forças deste homem, desta mulher, Pai, para que ele possa vencer os desafios, os problemas, crendo que o Senhor proverá, porque para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Deus, eu peço o Teu milagre agora, Pai. Tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu uno a minha fé com a fé do ouvinte que está precisando de um socorro e que acredita no poder da oração da fé. Pedimos o Teu agir, pedimos o Teu milagre. Haja cura nesta manhã. Cura no físico, cura na alma, nas emoções abaladas. Restaura a saúde mental, emocional e espiritual do nosso ouvinte. Renova suas forças, Pai. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus tudo que é do mal, tudo que é maligno, tudo que é tenebroso, que está tentando contra esta pessoa e esta família. Em o nome de Jesus, nós expulsamos todo o mal, inclusive o espírito de enfermidade, o espírito de miséria, o espírito das trevas, seja repreendido agora, em o nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, abençoa todos aqueles que apoiam o nosso ministério, orando, intercedendo e contribuindo, Pai, semeando a sua semente de fé, semeando a sua oferta, semeando o seu tijolinho da fé. Abençoa, prospera, multiplica e que ainda hoje muitos venham se levantar para semear uma semente de gratidão no nosso ministério ainda hoje, Pai. Assim oramos e declaramos vitória para todos que nos ouvem e receberam essa instrução espiritual e receberam a palavra da fé. Sejam abençoados, sejam curados, sejam fortalecidos na palavra de hoje, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe a cidade de Curitiba, o estado do Paraná e o nosso querido Brasil, onde chega este momento de palavra e de oração. Chega ali o agir de Deus na vida de todos os nossos ouvintes. Em nome de Jesus. Seja um dia de portas abertas, de trabalho, de negócios, de oportunidades e de vitória para todos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados e queridos, um grande abraço. Você vai ouvir daqui a pouquinho
uma chamadinha aqui da nossa conta. Você que quer nos ajudar, você que quer semear uma oferta de gratidão, vai falar a conta daqui a pouquinho, anota aí. Mais informações no nosso site, tem tudo lá. agindodeusquemimpedirá.com.br. agindodeusquemimpedirá.com.br. Nesse site você encontra ali a nossa conta e o Pix para você nos abençoar também, para a gente manter esse projeto aqui nesta emissora. Um grande abraço a todos. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.